Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses três arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da CP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
o tempo leva, o peito apertado, lembrando de quem me resta. Sim, quero sim a fonte que o tempo leva. Sim, vem pra mim e traz tudo, abraço, afago, 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 capricho que o tempo leva. Os olhos bem fechados, lembrando de quem me resta. Sim, quero sim a fonte que o tempo leva. Sim, vem pra mim e traz todo afago, abraço, 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 abraço. Boa noite, meus irmãos. Como é bom nós estarmos aqui, nossa equipe que veio para estar aqui nesse tempo presente. Como é bom poder contar com a sua presença aí também, nos acompanhando de casa, podendo adorar a Deus na sua casa, no conforto do seu lar. Mas mesmo neste conforto do lar, saiba que Deus, Ele se faz presente no nosso meio. Ele está aqui conosco, está aí com você também. Por isso, participe ativamente desse tempo de culto, desse momento de adoração, louvor, honra e gratidão ao nosso Deus. Vamos orar, invocando o nome do nosso Deus, a presença dEle no nosso meio. Pai santo e querido, obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor, ó Deus, está em todos os lugares, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vê aqueles que se reúnem para adorar o Teu santo nome, para Te engrandecer, para Te exaltar. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque tudo que temos para Lhe oferecer na noite de hoje, o Senhor mesmo foi aquele que nos deu, nos garantiu, colocou em nossas vidas. Pai Santo, obrigado, Deus, porque Tu és soberano. Obrigado porque o Senhor é Deus grande. Obrigado porque o Senhor é Deus poderoso. Obrigado porque o Senhor é Deus presente em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo Teu imenso cuidado sobre nós. Porque o Senhor, ó Deus, dia a dia tem fortalecido a nossa vida para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Pai querido, nós clamamos nesse instante pela vida, Deus, desse irmão, dessa irmã, que se encontra, Deus, nos assistindo, mas que está com o coração triste por não estar aqui, por estar, ó Deus, muitas vezes se sentindo frio, por não ter essa comunhão com os irmãos. Ó Deus Santo, vem de encontro a esse coração, toca nessa noite, fala, Deus. Cuida, Deus, para que esse coração possa se envolver, ó Pai, com a Tua palavra e possa ser aquecido por aquilo que vem do Senhor. Que mesmo nos nossos lares, ó Deus, nós consigamos adorar o Teu nome. Que nada, Deus, ainda que tenhamos muitas opções, venha tirar a nossa atenção, ó Deus, deste tempo que dedicamos a Ti. Pai Santo, eu clamo também pela vida, Deus, daqueles que se encontram nos hospitais, daqueles que estão doentes, afastados ou isolados, ó Deus, devido a esta terrível doença.
Clamamos, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura e libertação completa, Deus, para que essas pessoas voltem às suas atividades. Clamamos, ó Deus, e lembramos em especial da vida do pastor Elton Amaral, que se encontra internado, num quadro de tratamento, que o Senhor vá de encontro à vida dele, fortalecendo o coração e a vida do teu servo, fazendo com que em breve, ó Deus, ele seja liberado desse estado em que se encontra e volte à sua casa. Deus Santo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de honrar o teu nome, de engrandecê-lo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 99, um salmo que fala sobre a santidade de Deus, ou o quanto Deus é um Deus santo. Livro dos Salmos, Salmo 99, um salmo que nos chama para exaltar o Senhor, mas um salmo que fala sobre essa santidade de Deus, o quanto Ele é poderoso. A palavra de Deus nos diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o seu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Em 3 versículos aqui nós encontramos dizendo: porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, porque santo é o Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus cantando justamente isso, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é um Deus majestoso, que Ele é aquele que conduz a nossa história, a nossa vida, com poder, com graça, com entendimento. Deus é um Deus santo e nós estamos aqui para exaltá-lo. Glorifique o nome do nosso Deus. Isso. Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és contigo, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és contigo, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és.
agora és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo, Santo Deus tu és. A glória pertence a ti, o poder e salvação teu. A glória pertence a ti, o poder e salvação teu. Em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo, Santo Deus tu és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom.
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco assim, comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não
servo, teu amigo me tornei. Nós te bendiremos, ó Pai, independente das circunstâncias que estamos vivendo, ó Pai. Independente, ó Pai, da luta que estamos vivendo, ó Deus. O Senhor é conosco, ó Pai. O Senhor é com cada um que está assistindo essa live, Deus. Abençoe a cada um, Deus. Fale ao coração de cada um, ó Pai. Quebrante os corações neste momento, Pai. Para que as pessoas possam reconhecer, ó Pai, o Senhor Deus, que é o Deus da nossa vida, que nunca nos desampara, que nunca nos deixa só. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada canção, ó Pai, falada aos nossos corações. Obrigado porque a Tua presença é real neste lugar, Pai. E nós também cremos, ó Pai, que o Senhor está com cada um que assiste essa live, Deus. Os abençoe, ó Pai, os purifique, ó Deus, neste momento, Pai. Essa é a nossa oração neste momento, Deus. Amém, Senhor. Louvor abençoado, tempo abençoado. Não saia não. Continue aí com a gente. Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Tenho certeza que Ele quer falar com você. Você está aí nos acompanhando até agora, não é à toa. Nós podemos louvá-lo em todo tempo, em toda oportunidade. E nós vamos meditar a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 5, capítulo 5, verso 15. Provérbios 5 é uma advertência contra a imoralidade. Quem foi usado aqui pelo Espírito Santo para nos falar, a maioria dos provérbios que nós encontramos aqui é o rei Salomão. Alguém que conhece bem esse caminho aqui de imoralidade, de dificuldades com mulher, com circunstâncias da vida, sob fidelidade. Ele que, sendo considerado o homem mais sábio que existiu, lógico, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se perdeu por esse caminho. E tinha algumas mulheres que até o levaram a cometer idolatria e se afastar de Deus. Então ele tem orientações para nos dar sobre esse assunto. É engraçado que algumas pessoas, eles sentem dificuldade de serem aconselhados por alguém que já viveu o que ele está vivendo. Algumas pessoas podem dizer assim:
fulano não pode me dar nenhum tipo de conselho sobre casamento, porque aquela pessoa, aquele sujeito já adulterou. Talvez a melhor pessoa que possa te dizer para se afastar de um adultério seja justamente quem destruiu a sua família através dele. Talvez a gente vire e fale, fulano não pode falar nada comigo, ele divorciou. Mas talvez essa pessoa seja muito boa para te aconselhar e dizer por que você não deveria largar o seu casamento. E esse é o exemplo aqui do rei Salomão. É alguém que se perdeu por um caminho de moralidade e ele vai dizer para nós, olha, eu vou te dizer, você não precisa se perder por esse caminho. Alguém sábio disse que melhor do que a gente aprender com os nossos erros, é aprender com os erros dos outros, para que você não precise cometê-los. Provérbios 5, versículo 15, o tema de hoje é entre o certo e o duvidoso. E diz assim, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Repetindo, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Meus irmãos, poucos de nós convivemos ou passamos pela situação de ter que buscar água num poço, numa fonte. Talvez aqui da nossa igreja apenas uns 20% dos irmãos já tenham vivido esse tipo de situação, de ter que buscar água na lata, em cima da cabeça, lá na fonte, trazer para casa. E é interessante quando a gente fala sobre poço ou fala sobre cisterna, é que a pessoa geralmente que tinha que buscar água no poço e na cisterna, todo dia ele tinha que ir lá, para manter o reservatório da casa dele, da família dele, em dia. Na Bíblia você encontra algumas situações assim. Por exemplo, o servo de Abraão, quando vai buscar uma esposa para Isaac, ele encontra essa esposa indo até o poço dar de beber para as ovelhas. Quando você encontra, por exemplo, Jacó fugindo do irmão Esaú, ele encontra também sua futura esposa indo ali até o poço para dar de beber aos animais. Você encontra aquele momento de Jesus com a mulher samaritana indo no poço buscar água. Geralmente as cidades tinham ali um poço, um reservatório, que todas as pessoas iam lá para buscar água. O governador Valadares, há alguns anos, passou por um grande acidente ecológico, né, que veio lá de Mariana, invadiu o nosso Rio Doce aqui e tornou as nossas águas bem enlameadas, de modo que a gente não tinha condição de receber água na nossa casa. Muitos de nós fizemos uma correria para lá e para cá, tentando buscar água nas chácaras, nos lugares onde as pessoas tinham poço, onde as pessoas tinham cisternas. E eu me lembro que aqui mesmo nós fizemos uma correria, né? O presbítero Daniel, o diácono Flávio, o Samuel Valadares, todo mundo, a gente se juntou e a gente ia aí buscar água nas chácaras para colocar água no reservatório aí dos irmãos, na caixa d'água, né, da casa de cada um dos irmãos. Samuel arrumou na época uma bomba sapo que a gente colocava dentro dos vasilhames que a gente buscava água e ia enchendo a caixa d'água dos irmãos. A gente passou lá na casa do presbítero Valdir, passaram lá na minha casa e a gente ficava nessa correria, indo buscar água nas cisternas. Meus irmãos, nesse período, eu me lembro muito bem que muitas pessoas resolveram pagar para ter um poço na sua própria casa, no seu próprio quintal. Algumas igrejas também fizeram isso. Há muitas pessoas que não tinham, né, nenhum tipo de água perto ali dentro de casa, resolveu contratar uma empresa e depois que encontrava a água, contrata uma outra empresa para ver se a água é uma água potável, uma água boa para beber, boa para experimentar. E várias casas hoje em Valadares têm o seu próprio poço, seu próprio reservatório. E é exatamente disso que Salomão está falando aqui nesse texto. Ele, nesse texto, começa primeiro ensinando o jovem, né? Se você pega do versículo 1 em diante, ele vai dizer para o jovem conservar ou
dar ouvidos à inteligência que ele tem para passar para esse jovem, a ouvir a sabedoria que ele tem para passar, para que esse jovem conserve o discernimento, para que os lábios dos jovens guardem o conhecimento, principalmente se guardar da mulher imoral. É o versículo 3, porque ele diz que quem vai pelo caminho da mulher imoral, o fim dessa pessoa é amargo como fel, e o fim dessa pessoa é cortante, verso 4, como uma espada de 2 gumes. Os pés dessa pessoa vão descer para a morte, e os passos dessa mulher conduzem para o inferno. Então ele vai dizendo que o caminho de uma mulher imoral, se você for lisonjeado por essas palavras, se você se entregar a essas palavras, você só vai colher aquilo que é ruim. Por isso, lá no verso 7, ele vai dizer: filho meu, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Preste bastante atenção. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Então, Salomão está sendo aqui bem específico em falar que a imoralidade, a mulher devassa, a mulher imoral ou o homem imoral é um caminho que nos é apresentado só para destruição. E nós vivemos um tempo onde essas palavras da mulher imoral, que destila mel, mas o final dela é amargo como fel, ela está aí na rede, ela está aí no seu celular, ao seu alcance, ela está aí no seu computador, né? Essa mulher, a porta da casa dela muitas vezes é a internet, é a conexão. São muitos os homens que muitas vezes casados estão entregues a esse tipo de situação, a pornografia, aquilo que é muito fácil diante das mãos. E o que o texto está dizendo para nós é que esse é um caminho de morte, esse é um caminho onde você só vai colher o que é amargo, esse é um caminho que conduz para o inferno, esse é um caminho que não traz vereda plana, esse é um caminho que desce para a morte. Então ele continua dizendo: não entregue sua honra aos estranhos, a esta mulher, afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime dela, não entregue a sua vida aos cruéis. Olha o verso 9. No 10 ele diz: para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Quantas vezes você olha para alguém que foi pelo caminho da imoralidade e é aquele homem que ele vai perdendo tudo, ele não consegue mais dar conta da casa dele, parece que o dinheiro não chega mais na casa dele, parece que a família dele só vai se endividando. Por quê? Porque todo o recurso que ele tem está indo embora, está indo para a casa alheia, está indo para outro lugar. E o texto diz mais, verso 11, olha o que ele diz, que ao final desse tipo de pessoa que se entrega à imoralidade, no fim de sua vida você ficará gemendo. O fim da vida de alguém que se entrega por esse caminho é uma vida de ser consumido na carne e no corpo. É um fim de vida triste para a pessoa que se entrega a esse tipo de vida. Aí então ele diz: então você dirá, verso 12, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? A conclusão de alguém que se entrega para a imoralidade está aqui, verso 13. Por que não escutei a voz dos que me ensinavam? Por que não dei ouvidos aos meus mestres? Então ele diz: quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Então esse é um texto que quem nos escreve, usado pelo Espírito Santo, entende do que está falando, porque ele passou por caminhos assim, ele viveu situações que o afastaram da presença de Deus, que trouxeram destruição para a sua casa e a sua família. E lembre-se bem que Salomão é filho de Davi, aquele rei que praticou imoralidade, que foi por esse caminho. Salomão conviveu numa casa onde ele viu o irmão, muitas vezes traindo o pai, onde ele viu uma família desajustada. Por causa de quê? Da imoralidade. Então, no verso 15, ele vai dizer para nós: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço.
Meus irmãos, mais do que uma lição sobre imoralidade, esse verso 15 é uma grande lição para muitas áreas da nossa vida. Nós vivemos um tempo em que nós, servos de Deus, e aqueles que também ainda não creem em Deus, vivem trocando o certo pelo duvidoso. O que o texto está dizendo é que você deveria tomar água lá do poço que você fez na sua casa, que as pessoas foram lá, fizeram a pesquisa e disseram que a água dali é boa. Quando você pensa numa cisterna, e talvez alguém ou poucos aqui tenham visto uma cisterna sendo feita, mas quando as pessoas faziam uma cisterna, uma das coisas que sempre davam muito trabalho em fazer uma cisterna é a quantidade de lama que vai saindo quando você começa a encontrar a água. Então, à medida que você fura aquela cisterna, você vai também preparando aquele espaço ali, aquele poço, para que as paredes não venham ruir. Então, você desce cavando, mas desce preparando e desce entrando naquela lama e jogando lama fora, até que com o passar do tempo aquela água fique uma água boa. Mas o início é lama. O que Salomão está dizendo para nós é que, por que você que cavou esse poço, que preparou essa cisterna, que se ficou na lama, que tirou tanta sujeira, que teve tanto trabalho para se preparar para isso ele está falando para um homem que está casando, por que você que lutou tanto por essa moça, por que você que noivou com ela, que fez tantos elogios, que deu tantos presentes, que ficou em volta dela, que lutou ali com a família daquela moça, que foi lá pedir o pai, que fez tantas coisas para ter ela do seu lado, que passou tantos perrengues, por que você vai abrir mão dessa cisterna? Dessa água que você já provou, desse poço que é seu, que não é de mais ninguém, por que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Isso pode acontecer com um homem, isso acontece com mulheres, que já tem ali uma pessoa do lado, já tem alguém que ele caminhou junto. E quantas vezes nós vamos ver homens e mulheres, não só em início de casamento, mas com anos a fio de casamento, cometendo o erro de trocar o certo pelo duvidoso. Quantas vezes as pessoas fazem isso com respeito à igreja? Ele já está num lugar, ele já tem caminhado com Deus, ele já tem andado com Deus, Deus fala com ele naquele lugar, Deus já trabalhou muitas coisas no seu coração, ali naquela congregação, junto com aquela comunidade, com aquele povo, e de repente, por um momento, uma oportunidade, uma experiência que ele teve, de repente num acampamento, num encontro, num culto que ele foi, ele resolve trocar o certo pelo duvidoso. Então ele diz, não, boa é aquela outra igreja, bom é aquele outro pastor, bom é aquela outra comunidade. Outro dia um jovem falou comigo assim, eu estou gostando demais da outra igreja que eu estou indo, pastor, lá o pessoal me recebeu muito bem, lá eu estou sendo assim, sabe, muito bem abraçado pelas pessoas, né? As pessoas estão gostando muito de mim, ninguém me chama atenção lá. Eu falei, porque não te conhece. Na hora que te conhecer, você vai ver se não vai chamar atenção. Aí ele teve que escrever, você tem razão. Eu falei, por enquanto, depois que te conhecer, o que era pecado aqui, se for uma igreja bíblica, vai ser pecado lá. O que você tinha que corrigir aqui, vai ter que corrigir lá. O que você achava que não era mais o abraço, porque você acha que a disciplina é pesada, lá na outra, se ele for uma igreja bíblica e for um pastor que serve a Deus, ele vai puxar a sua orelha também. Aí, para continuar a conversa, eu falei com ele assim, te digo outra coisa, o pastor que está aí te pastoreando, eu conheço desde a época do seminário, já passei sua ficha. A capivara já foi, já puxei a capivara e mostrei para ele. É esse aqui que é fulano de tal. Falou, ixi, e agora? Sabe, irmãos, às vezes a gente quer trocar o certo pelo duvidoso, por achar que a gente vai ter vantagens, por achar que as expectativas são diferentes, que as coisas vão acontecer de forma diferente, que a minha vida vai ser diferente.
Meus irmãos, o errado sempre será errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre será certo, ainda que ninguém esteja fazendo. E às vezes nós trocamos o certo pelo duvidoso, não só em casamento e relacionamento, não só na questão comunitária, igreja, mas às vezes até emprego. Isso acontece demais. Uma das coisas que a minha mãe me ensinou, quando eu ainda estava com os meus 15, 16 anos, ela falava assim: jamais, jamais saia do emprego que você está, se você já não tem outro garantido. Se realmente você tem outro garantido e as coisas já deram certo e você já tem certeza daquilo, pode ir. Se Deus te mandou, vá. Mas agora, se você sair para ficar na dúvida, tem alguma coisa errada. E às vezes a gente faz isso com relação ao emprego. As pessoas nos oferecem mundos e fundos, dizem que você vai ter isso, é essa vantagem, é aquela vantagem, você vai ter isso garantido, aquilo garantido, e todo mundo floreia muito quando ele quer te contratar, quando ele quer você na equipe dele, mas de repente, depois que você vai, as promessas não se cumprem. E de repente você trocou 1 ano de empresa, 2 anos de empresa, às vezes até mais 10, 15, 20 anos de empresa, por uma dúvida. Por algo que não era só expectativa, não tinha nenhuma certeza, nenhuma garantia. Alguém pode dizer que arriscar às vezes dá certo, mas eu tenho que te dizer que é só às vezes. A maioria das pessoas, por exemplo, que arriscaram deixar a família, deixar relacionamentos por causa de outros, na verdade não ficam nem no 2º, nem no 3º, às vezes nem no 4º casamento. Essas são as estatísticas. Gente que muitas vezes troca aquilo que é certo, é chato, mas é seu. É enjoado, mas você já conhece. Tem problema, mas você já sabe os defeitos. É simples. Então, Salomão está dizendo: para de inventar moda, para de buscar algo além, beba a água lá da sua cisterna, das correntes do seu poço. Para de inventar muita coisa para a sua cabeça, para a sua mente. Para de querer abraçar o mundo, de querer tudo que está ao seu redor, de desejar tudo que está ao seu redor. Você já tem lá um poço dentro da sua casa, não fica de olho grande no poço do vizinho, nem na grama do vizinho. Não foi assim com Ló e Abraão? Quando eles se dividiram, o olhar de Ló era para as grandes campinas esverdeadas, bonitas, mas o caminho dele o levou para estar numa cidade que foi destruída, para perder tudo que tinha, enquanto o caminho de Abraão, embora não fosse no lugar que enchia os olhos, era o caminho certo da vontade de Deus. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Eu saí de férias há poucos dias, e quando, um pouco tempo antes da gente sair de férias, eu procurei um lugar para ficar. Eu estava indo para a cidade que eu já tenho costume de ir há alguns anos, era a 5ª vez que eu estava indo para lá, e eu então encontrei um lugar com preço bom, fechei o negócio e falei: agora vai. Nós então saímos daqui cedo, 5h30 da manhã, para chegar num horário bom. Nós chegamos então até aquela cidade, e quando a gente entrou naquele condomínio, que era a primeira vez que eu estava alugando, foi uma grande decepção. Foi decepção na recepção, decepção ao entrar dentro do apartamento, decepção ao observar o apartamento, para mim, decepção por decepcionar a minha esposa. A única que não estava decepcionada ali era a Liz. Estava um tiro, correndo, brincando, tudo bem. Mas foi uma experiência muito boa. Eu então passei a mão no celular, na minha decepção ali, sentei na beirada da cama. Minha esposa não reclamou. Foi algo assim de Deus, ela não reclamou. Brinquei com ela, falei: você calçou a sandalinha da humildade. Ela não reclamou, foi até o banheiro, foi tomar o banho dela, voltou, falou: a água não está esquentando, mas tomou o banho assim mesmo.
né? A gente olhava umas plaquinhas escritas, se ligar o chuveiro, não pode ligar o ar, se ligar o ar, não pode ligar o chuveiro. E a decepção vai aumentando, né? E eu com o celular na mão, ela pedindo para fazer as coisas, e eu ali, né, me ocupando. Quando ela sai do banho junto com a Liz, eu falei com ela assim, vamos orar? Algumas mulheres talvez iam até jogar na cara do marido um sapato, né? Já me chamam para orar por causa de quê? Né? Falei, não, nós vamos orar e pedir a Deus que essa decepção aqui, de estar nesse lugar, de vir para esse ambiente, de chegar aqui e nos decepcionar tanto, não seja o que vai destruir o nosso passeio. A gente vai agradecer a Deus por estar aqui, mesmo nesse lugar que não é bom, que não é agradável. Vamos ver o que Deus pode fazer por nós nesse período. A gente então orou, agradeceu a Deus e pediu a Deus que a gente conseguisse se alegrar, ainda que estivesse ali naquela situação não tão agradável. E nós pedimos sabedoria ao Senhor para saber conviver com aquele ambiente. E no meio daquele pedido de sabedoria a Deus, eu entrei em contato com as pessoas que eu já conversava daquele lugar, que eram lugares certos, que eu sabia que eu ia ser bem recebido, que o lugar era agradável. E a mulher falou comigo que antes o preço estava muito caro. Ela falou assim, olha, você quer ir para lá agora? Porque esse mês está 50% de desconto. Eu fiz as contas, dava quase o mesmo valor que eu estava pagando ali. Eu falei, opa, sabe o que veio na minha cabeça? Por que eu troquei o certo pelo duvidoso? Eu então combinei com ela, peguei, né? Tinha escada, então desce com todas as malas. A mulher está grávida, não carrega a mala. Então desce com todas as malas, arruma tudo dentro do carro de novo, para ir para o outro lugar, ainda mais que era pertinho. E a gente então foi para esse outro lugar, que era o lugar que a gente tinha como certo, que ia ser bem recebido, que ia nos adequar bem. E nós chegamos, e a gente tinha certeza de que era bom. É algo que a gente já tinha costume de fazer. É um lugar que já tinha costume de nos receber, onde as pessoas nos recebiam de forma agradável. E Deus nos abençoou tanto que até o que foi pago no outro foi devolvido, para pagar o de cá. A dona compreendeu a nossa decepção. Sabe, irmãos, é isso que acontece quando a gente troca o certo pelo duvidoso. A gente se decepciona, a gente se angustia, a gente percebe que fez uma má escolha, achando assim, é mais barato, vai ser mais prazeroso. A gente jamais o prazer do momento pelo prazer eterno, por aquilo que abençoa a nossa vida constantemente, por aquilo que traz alegria perene, por aquilo que traz alegria verdadeira, por aquilo que parece um preço mais alto, mas é o certo, é o correto. Existe um preço em manter uma família durante 5 anos, durante 10 anos, durante 30 anos, durante 40 anos. Existe um preço que é pago. Existe um preço que um marido paga e que a mulher paga em permanecer fiel e casado durante toda a vida. Existe um preço que uma família paga em permanecer junto. Existe um preço que você paga em estar sempre na mesma comunidade de irmãos, em trabalhar na mesma igreja, em continuar nessa igreja e não mudar dela quando vem as primeiras ou últimas decepções. Existe um preço a ser pago. Existe um preço que você paga por ser um profissional que fica 10, 15, 20 anos na mesma empresa. Não porque você não tem qualificação, não porque você não tem capacidade, mas por você manter o seu trabalho. Olha o quanto é valorizado, parece que não, mas o quanto são valorizados aqueles grandes atletas do esporte, principalmente no futebol, que permanecem no mesmo time a vida inteira. Hoje, como treinador, você olha para o Rogério Ceni, a vida toda goleiro de um único time. Desde a sua infância ali naquele time. Alguém que valorizou a sua profissão, nunca ficou ambicioso, querendo, eu tenho que ir para time A, time B, Europa. Não, ele se contentou com o seu trabalho
E ali também está a sua grandeza, o respeito que ele tem em qualquer lugar por onde passa. Então, são muitos os momentos que eu e você trocamos o certo pelo duvidoso. A gente tem que carregar algumas certezas na nossa vida. Entender o que é o caminho correto e não abrir mão dele. Por isso, Salomão está dizendo, beba a água da sua própria cisterna. É a sua. Pega aquilo que é garantido seu. Usufrua daquilo que é a sua bênção. Daquilo que Deus colocou na sua mão. Daquilo que colocou Deus diante de você. Faça uso daquilo que você recebeu. Daquilo que foi o seu trabalho, usufrua do seu trabalho. Pegue e utilize aquilo que foi entregue a você. Beba a água da sua própria cisterna. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente, além de não beber a água da nossa própria cisterna e das correntes do nosso poço, quando a gente troca o certo pelo duvidoso, a gente ainda costuma culpar as outras pessoas. A gente ainda costuma dizer, mas fulano não me avisou, fulano não me disse, ninguém me mostrou que as coisas estavam assim. E quantas vezes, como eu disse no início, a gente tem dificuldade de ouvir alguém que já trocou o certo pelo duvidoso. Certa vez, eu tratava de um jovem da nossa igreja que estava indo por caminhos que não deveriam. E eu conversava com um senhor mais velho da nossa igreja sobre aquele assunto, pedindo algum conselho de como eu poderia conversar com aquele jovem. Aquele senhor, que já tinha cometido os erros que aquele jovem estava querendo cometer, falou assim, pede ele para vir conversar comigo. Deixa eu contar um pouquinho da minha vida e falar das tragédias que eu já passei, porque eu tomei essa decisão que ele está querendo tomar. Sabe, irmãos, a gente tem dificuldade, a gente diz assim, fulano não é exemplo para mim, porque ele errou nessa área, fulano não é exemplo para mim, porque errou nessa outra área. Às vezes o irmão que errou bastante, e tinha, na verdade, tem até uma trave no olho, ele tem muito para te dizer. Para você não cometer os erros que ele já cometeu. Às vezes ele até tinha uma trave no olho e foi lá e tirou. E consertou e colocou a vida em ordem. Então hoje ele vai dizer para você como que você não vai pelo caminho da falência. Pelo caminho da destruição financeira da sua casa. E a gente não gosta às vezes de ouvir isso. Quando você vira para alguém e fala assim, eu estou querendo comprar um carro. E a pessoa fala assim, mexe com isso não. Carro dá trabalho. Aí você fala, mas eu quero um carro. Aí a pessoa fala, mas tem trocar pneu, tem IPVA, tem manutenção, tem que fazer um seguro. Carro é outra família, é assim que as pessoas, pelo menos, me aconselhavam toda vez que eu falava. Carro é outra família. E você, às vezes, insistentemente diz, fulano está falando para eu não comprar carro, ele tem um carro novinho. Talvez ele está dizendo para você, não faça a besteira que eu fiz. Agora não tem jeito de eu voltar atrás. Eu estou com a dívida já aqui, está sendo paga. Quantas vezes um jovem, quando vai lá e consegue tirar a sua carteira de moto, ele ouve a orientação de alguém falando assim, não compra uma 300 não. Não compra uma 250 não. Não compra uma 500 cilindradas não. Vai lá e compra uma bis. Aí o jovem fica lá nas alturas. Comprar uma bis. Besteira. Que a moto baixa. Aí alguns, até falam assim, isso não é moto de homem, não. Por quê? Porque ele quer se mostrar, ele quer aparecer, ele quer ser visto. E quantas vezes a outra moto dá trabalho, traz perigos, traz circunstâncias difíceis, o gasto é maior, o combustível. É porque o sujeito vai fazer sem ouvir quem muitas vezes já errou, dizendo para ele assim, não troque o certo pelo duvidoso. No dia que eu ouvi de um jovem aqui da nossa igreja dizendo, pastor, vou comprar uma moto. Falei, é mesmo, vai comprar uma moto? Vou, pastor. Parcelado? Parcelado. Falei, quanto custa a prestação da moto?
Ah, é R$750. Falei, quanto você recebe? R$750. Falei, tá, e a moto anda com água. É isso mesmo? Aí que ele foi parar para pensar, o que ele estava fazendo? Era o salário todo. E ele não ia nem ter como rodar para entregar lanche de noite, para colocar combustível, porque não tinha para pagar o próprio combustível. Então a gente às vezes não pensa que quem nos aconselha, quem nos fala, quem está dizendo algo para nós, ele está simplesmente, amorosamente, dizendo para mim e para você, não cometa os erros que outros cometeram ou que eu cometi. Não faça o que eu fiz da minha vida. Não estrague sua vida. E o que Salomão está dizendo em Provérbios 5,15 é: aprenda a ficar contente com aquilo que está dentro da sua própria casa. Se satisfaça com o seu próprio poço. Se satisfaça com aquilo que você tem. Beba das correntes do seu poço, não do outro. Usufrua daquilo que está ali. Como diz o Cláudio Duarte, é chato, mas é seu. É enjoado, mas é seu. Tem defeito de fábrica, mas é seu. Então, se vira. Sabe, irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Como diziam alguns, né? Antigamente ainda ouço isso. Meu carro é velho, mas está pago. Quem não ouviu isso já, né? É velho, está caindo aos pedaços, está fazendo barulho, está soltando fumaça, mas está pago. Se de tudo der errado, eu jogo ele num canto lá e acabou. Eu não devo ninguém. Não troque o certo pelo duvidoso. Lute contra isso. Não invente. Então, aprenda. Quando alguém chegar para te aconselhar, como Salomão, né, sendo usado pelo Espírito Santo, está nos aconselhando aqui, ele está dizendo, aprenda a usufruir daquilo que é seu. Se você continuar nos versos 16 até o 23, ele vai continuar. Por que que vão derramar sua fonte lá fora? Por que que você vai deixar o seu ribeiro pelas praças? Seja só para você o que é seu. Usufrua do que é seu, que sejam para você somente e não para os estranhos. Quando você, o que Salomão está dizendo é que quando você resolve não beber a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, e resolve em outra cisterna e em outro poço, você dá liberdade para que alguém invada o seu posto. Para que alguém vá até a sua cisterna, para que alguém também invada o seu quintal, para que alguém vá lá também e usufrua daquilo que você preparou. É disso que se trata. Ele fala, não fique querendo demais o que não é seu, ou trocando o certo pelo duvidoso, porque aquilo que é seu vai cair na mão de outro. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, meus irmãos, não troque o certo pelo duvidoso. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente se fala muito. Esse é um segundo aprendizado para nós, onde se fala muito em esfriamento espiritual. E muita gente vestiu a roupa da pandemia, dizendo assim, eu enfraqueci na fé por causa da pandemia. Eu esfriei por causa da pandemia. Eu me afastei da igreja por causa da pandemia. Eu deixei de ser fiel a Deus por causa da pandemia. Eu me afastei dos irmãos por causa da pandemia. Eu não estou conseguindo servir a Deus igual servia por causa da pandemia. Eu acho que todo mundo já ouviu isso aqui. Todo mundo ouviu isso de alguém. Os tempos são difíceis, essa pandemia. Aí eu li uma historinha esses dias para trás aí que me lembra bem isso que a gente ouve das pessoas. A mulher do sujeito chegou perto dele, depois de vestir um belo de um vestido. Ela falou assim, amor, esse vestido aqui me deixa muito gorda. O marido então olhou para ela e falou, essa gravata me deixa careca. Ela olhou para ele e falou assim, mas você é careca. Aí ele. O problema não é o vestido. O problema não é a pandemia, irmãos. O problema é a nossa fraqueza em ler a Bíblia muito antes da pandemia. O nosso esfriamento sem a roupa da pandemia.
O problema é o nosso afastamento da comunhão, mesmo sem o vestido da pandemia. Tem muita gente equivocada dessa forma. Ele diz que está mal, diz que não está bem, e ele quer colocar a culpa no outro. Tem muita gente que quer trocar o certo pelo duvidoso, sempre colocando a culpa no outro. Porque esse casamento não anda muito bem mais, porque eu não sinto o que eu sentia lá no início. As coisas mudaram, os anos passaram, vieram os filhos. A culpa não é dos filhos. A culpa não é da pandemia. A culpa não é da igreja que não tem o programa que te chama a atenção. Nós já, talvez, em grande maioria, já éramos assim. Fracos na fé, frios, distantes de Deus, sem uma vida de oração. Então a gente precisa reconhecer e ouvir de alguém, como esse marido disse para a esposa. Como ele olhou para a esposa e disse: eu acho que o problema não é o vestido. O problema é fechar a boca. O problema é se cuidar. O problema é se alimentar adequadamente. A questão é fazer um regimezinho aí, né? A questão é se guardar mais. A questão é se preocupar. Não é se o vestido está te... Porque o vestido não deixa ninguém assim. Você está te deixando assim. Então, essa pandemia, ela nos atacou de uma forma muito grande. Mas a maioria das coisas que nós estamos vendo na vida dos crentes, como o comportamento deles na rede social, o modo de se apresentar ao mundo, o modo de se afastar de Deus, o jeito de viver a vida, o jeito de levar a vida diante desse tempo, o esfriamento espiritual é algo que já estava ali. Os crentes verdadeiros, mesmo sendo perseguidos, nunca diminuíram sua caminhada com Deus. Você olha para Daniel, olha para os seus 3 amigos, eles serviam a Deus antes do exílio, quando estavam no exílio, serviam a Deus mais ainda, sendo jogados na fornalha ou não, sendo perseguidos ou não, o serviço deles para Deus era o mesmo. Eles não mudavam porque a circunstância mudou. E assim deve ser na nossa vida. As circunstâncias podem estar difíceis, mas jamais troque o certo pelo duvidoso. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. E por último, em terceiro e último lugar, aplicando para a nossa vida, o Senhor Jesus nos avisa que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos cristos. Muita gente contando história e dizendo que era o próprio Cristo. Muita gente chegando e tentando nos mudar os pensamentos e as ideias doutrinárias, de algo que você sempre viveu com aquilo, tão fixado na sua mente, de repente agora você passar a duvidar, como tem acontecido nos últimos tempos. Como nós temos ouvido de muitas pessoas sobre a autoridade das Escrituras, sobre ela, a Bíblia, como disse o diácono Wesley Mateus semana passada, a Bíblia precisar ser atualizada. Nós temos ouvido coisas das mais absurdas no nosso tempo. Gente que tenta mudar a sua mentalidade sobre serviço a Deus, sobre oração, sobre dízimo, sobre oferta, sobre caminhada com Deus. Há alguns anos veio um grupo dizendo que você não precisava se reunir aqui mais. Nós somos a igreja sem nome, nós somos a igreja sem lugar para reunir, nós somos a igreja só em casa. E as pessoas vêm tentando mudar tudo aquilo que Deus colocou aqui diante de nós, da igreja reunida em Atos dos Apóstolos, da igreja vivendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações. E se nós não vigiarmos, a gente troca o certo pelo duvidoso. A gente troca aquilo que é certo, aquilo que é concreto, por um movimento, por uma situação, por algo que é como uma ola de torcida. Uma onda que vem sendo levantada e a gente então quer participar. E se nós não vigiarmos, a gente vai sendo levado por isso. Trocando aquilo que é certo pelo duvidoso. Trocando aquilo que é a nossa fonte pela corrente e a cisterna e a água de outro. Achando que aquela lá é mais pura do que a nossa. É mais agradável do que a nossa. Vai ser uma vida melhor do que a nossa.
quando Deus deixa para nós de forma bem clara isso: beba a água da tua própria cisterna. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para a profissão, isso vale para as amizades, vale para a comunidade que você participa, para as doutrinas que você aprendeu de Deus, daquilo que veio da doutrina dos apóstolos, da Bíblia Sagrada, daquilo que você veio aprendendo, as sagradas letras, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, desde que você aprendeu as sagradas letras na infância. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: não abra mão da sua própria cisterna, Timóteo. Lembre daquilo que você aprendeu, daquilo que a sua avó Lloyd te ensinou, daquilo que foi passado para você desde a infância. Nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar e beber da água do nosso próprio poço. A Bíblia nos diz que há promessas de bênção. Nesse texto de Provérbios 5, diz que Deus abençoará e saciará esse jovem que bebe da sua própria cisterna, do amor da sua mocidade, e que usufrui daquilo que Deus colocou na vida dele. Que assim seja na sua vida, que você possa abrir mão e lutar contra todo tipo de imoralidade, seja ela por uma mulher que se aproxima de você ou um homem, seja por um colega de trabalho, ou seja simplesmente pela internet, através da pornografia, através de tudo que é oferecido pela televisão também, os filmes. Abra mão da imoralidade, não abrace a imoralidade, para que você não seja destruído, para que você não vá pelo caminho, a passos largos, como disse o texto, para o inferno, para que a sua vida não se torne um fel, em vez de ser doce como o mel. Que nós possamos aprender, irmãos, que nós precisamos urgentemente andar pelo caminho do que é correto. Reverendo Adão Carlos sempre dizia: se você está com dúvida, já tem algo errado. Se você começa a questionar demais se deve ou não deve, se é certo, se é errado, já tem algo errado. Tem algo aí que está deixando em dúvida. Por quê? Porque o correto, o certo, geralmente não deixa dúvidas. Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Você está fazendo algo que, de repente, você está com muita dúvida, quer mudar de emprego, mas está com muita dúvida, está pensando em divórcio, separação, e está repleto de dúvidas sobre isso, né? Em momento nenhum você encontra texto bíblico, nem nenhum tipo de argumento, nem nenhum tipo de possibilidade de repente se divorciar, de largar a sua família, e mesmo assim você está ali querendo fazer. Não troque o certo pelo duvidoso. Seu casamento pode vir a melhorar e melhorar muito, mas precisa de oração, precisa de humildade, precisa de quebrantamento, precisa largar o orgulho e permitir que Deus trabalhe no seu coração e no coração do seu cônjuge. É preciso que a família busque a Deus e se dobre diante de Deus, para que o casamento venha perdurar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50 e passe dos 60, como seu Amantino e a dona Josefa. Casados desde a juventude, né? Mais de 60 anos de casado. Haja vida para aguentar, né? Até hoje brigam, até hoje discutem, até hoje convivem com seus defeitos. O que foi necessário para isso? Continuamente beber da água da sua própria cisterna. Que você jamais troque os ensinamentos de Deus que você já recebeu e já teve, através da Bíblia Sagrada, que você jamais troque o certo do que Deus fez na sua vida e realizou, pelas ondas que vêm por aí, pelos movimentos que vêm por aí. Que você possa se firmar cada vez mais nas Escrituras, na verdade de Deus, porque ela é o correto para as nossas vidas. E é nessa palavra certa, que não deixa dúvidas, que nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, se entregou por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E Ele não mente. Ele é verdadeiro em dizer que nós temos vida com Ele. Não troque o Senhor Jesus Cristo por prazeres momentâneos ou algo que o mundo queira te oferecer. Ele é o certo. Nele não resta dúvidas. Ele é o caminho,
Ele é a verdade e Ele é a vida. Vamos orar nesse instante, clamar a bênção de Deus sobre nós. Pai santo e querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que conduz a nossa vida e a nossa história. Sem o Senhor, ó Deus, nós não conheceríamos o caminho da verdade, mas louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Cristo, vindo a este mundo, não deixou dúvidas, ó Pai, do que era o correto, do que era, Deus, o certo a ser feito. Ajude, Pai, aqueles que estão lutando em situações daquelas que nós citamos aqui, na vida profissional, na vida familiar, até na comunidade dos teus servos, ó Deus. Ajude, Deus, o teu povo a aprender, Deus, a beber da água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Que jamais, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, a nos entregar a um caminho de imoralidade, de prostituição. E se há alguém nos assistindo, e até aqui, agora, Deus, que tem vivido esse tipo de situação, livrai, Deus, esse irmão, essa irmã, desse caminho da imoralidade, Pai. Afaste ele desse caminho de perdição, desse caminho, Deus, que leva a passos largos para o inferno, que traz, ó Deus, o amargo fel para a nossa vida. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de ir por esses caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos humildade para ouvir as pessoas que já erraram, para ouvir as pessoas, ó Deus, que já tropeçaram, para ouvir as pessoas, ó Deus, que já foram por caminhos complicados e hoje podem nos aconselhar dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos condições, ó Pai, de ter um coração humilde e um coração atento, Deus, para aprender com os erros daqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai Santo, nos ajude. Nos ajude, Deus, a encontrar alegria naquilo que o Senhor já nos deu, naquilo que o Senhor já colocou diante de nós, e que vivamos uma vida para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando e até breve. Diga para os teus